Olá, quero começar essa palestra agradecendo o convite para participar do evento denominado Brasil Empreendedorismo 2016 e parabenizar a organização por ter tomado essa iniciativa. Não a iniciativa de promover um evento online, um evento para um determinado segmento da sociedade através da internet, mas a iniciativa da escolha do tema. Estamos no ano, em 6 meses, onde só se falou em notícia ruim, onde só se discutiu sobre crise, onde só se veiculou notícias pessimistas. E a organização desse evento promove, com certeza, com enorme esforço, um evento para todo o país, cujo tema é justamente o oposto das notícias ruins, cujo tema é a atividade empreendedora como um meio de alavancar a prosperidade no nosso país. Não a prosperidade individual de cada um, mas a prosperidade da nação. A atividade empreendedora desenvolve não apenas a prosperidade pessoal do empreendedor, mas gera um efeito em cadeia imenso, porque desenvolve a economia do país, que estimula outras atividades empreendedoras, que estimula outros comportamentos otimistas. Então, a organização, deixo aqui meus parabéns e o meu agradecimento logo no início desse evento, porque entendo que é um registro fundamental para o momento que nós estamos passando no nosso país. Feito o registro, vamos ao tema da nossa palestra, intitulada A Contratação com o Poder Público como Atitude Empreendedora. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado aqui em Recife, Pernambuco, e milito há 17 anos no segmento das licitações e dos contratos administrativos, dando consultoria e instrutoria a empresas que participam de processos de licitação e já tendo exercido também, durante 4 anos, cargo de gerente jurídico em uma secretaria aqui do Estado de Pernambuco. Então, eu posso dizer a você que conheço os dois lados dessa moeda. Conheço tanto a visão do empresário que presta serviço ou que fornece produto à administração pública e conheço a visão do ordenador de despesa que está sempre preocupado com as tomadas de contas porventura realizadas pelos tribunais de contas de todo o Brasil. Então, é nessa linha de atuação, conhecendo os dois lados dessa moeda, que eu venho dizer a você que contratar com a administração pública é algo demasiadamente interessante para alavancar o faturamento da sua empresa, para alavancar os negócios de sua empresa, para fazer ela crescer e deixar a condição de micro, pequena e média empresa, quem sabe aí se tornando uma grande empresa num futuro breve. E o tema da minha palestra, como vocês viram agora há pouco, tem como objetivo destacar os benefícios que essa contratação, que essa relação jurídica com a administração pública pode ensejar às micro e pequenas empresas e também agora, recentemente, com a alteração que houve na Lei Complementar 123 de 2006, para os microempreendedores individuais. E o que danado é isso, Rodrigo? Muito provavelmente você sabe que a Lei Complementar 123 de 2006 trata de diversos benefícios para as micro e pequenas empresas. Benefícios de ordem fiscal, benefícios de ordem tributária e também, em alguns dispositivos, benefícios para a participação dessas empresas nos processos de licitação. E é com base nesses benefícios que você deve buscar a sua inserção nesse mercado. Porque o legislador teve uma preocupação muito forte em permitir que você tenha acesso efetivo a esse mercado, garantindo a você tratamento diferenciado para que você não cogite ignorar a administração pública como cliente. E a gente vai ver por quê. Quando a gente fala em administração pública, nós falamos da administração pública geral, da administração pública direta e da administração pública indireta. União, estados, Distrito Federal, municípios, empresa pública, sociedade, economia mista, agências reguladoras, entidades privadas, inclusive, que contratam com que celebram convênio com a administração pública e precisam executar determinadas ações, são as chamadas instituições privadas integrantes do terceiro setor. Todas essas instituições estão obrigadas a seguir procedimentos de licitação como condição à contratação.
E a pergunta que eu faço logo para você, se você tem ideia do volume de recursos que anualmente a administração pública, falando de natureza geral, todas essas instituições que eu mencionei agora, destina ao segmento privado para as contratações. Cerca de 10 a 15% do PIB brasileiro. Aproximadamente 500 bilhões de reais são destinados anualmente à iniciativa privada na contratação do fornecimento de produtos ou serviços. Diante disso, eu deixo a pergunta para você ir refletindo ao longo dessa palestra: qual parcela desses 500 bilhões de reais você já está aí cogitando em ter acesso? Então, vá refletindo e no final da palestra eu vou deixar o meu contato, você me manda um e-mail dizendo qual foi a sua decisão, qual é a projeção que você vai fazer para até o final de 2016, e aqui eu já estou lançando um desafio para você, até o final de 2016, quem sabe você participar de algum processo de licitação, se nunca participou, e efetivamente ver contratado com a administração pública determinado fornecimento do seu produto ou determinada prestação do serviço no qual você se encontra inserido. Bem, feita essa provocação, né, apontado a você o volume de recursos que todo ano a administração pública, enxergada como um todo no Brasil, direciona as contratações junto à iniciativa privada, vamos aos números das contratações realizadas pelo governo federal. Destaco, esses números dizem respeito apenas às contratações promovidas pela União Federal. A fonte na qual eu obtive essas informações está aqui embaixo, no painel de compras do governo federal. Você pode achar isso facilmente, põe lá no Google, painel de compras do governo federal, você vai chegar em diversas planilhas que vai lhe detalhar como são as contratações do governo federal e os correspondentes valores. Então, faço aqui 4 observações para vocês. A primeira: entre 2011 a 2016, o governo federal contratou quase 287 bilhões de reais. Isso mesmo, quase 287 bilhões de reais contratados junto à iniciativa privada no período de 2011 a 2016. Desse total, que foram através de 793.419 contratações, esse número é o número de processos de contratações. Desse total, 142.297 contratações decorreram da modalidade pregão. E por que eu estou destacando isso? Já que o total é de quase 800 mil contratações. O que eu queria dizer a vocês é que dessas quase 800 mil contratações, 500 e poucas mil contratações foram através de dispensa de licitação e outras 100 e tantas mil contratações foram através de inexigibilidade de licitação. Como o objetivo dessa palestra é abordar o processo licitatório, a gente vê que a modalidade pregão, nesse hemisfério de quase 800 mil contratações, atinge um patamar muito elevado. Porque aqui, mais de 600 mil contratações se deram ou por dispensa ou por inexigibilidade. Então, a gente vê a importância que a modalidade pregão hoje tem nos processos de licitação, nas contratações promovidas pela administração pública em todo o Brasil. E a última observação que eu queria destacar para vocês é essa aqui. Dessas 142.297 contratações, 99,29% dos processos licitatórios aconteceram pela modalidade do pregão eletrônico. Ora, Rodrigo, e que diferença faz isso, já que a gente está falando de pregão? A diferença é que você, do IAPOC, pode participar de uma licitação promovida lá no Chuí. Por quê? Porque ela se dá exclusivamente através do computador, através do processo eletrônico, e apenas se você vencer o processo de licitação é que você vai ter custos para deslocamento, envios, remessas, etc. Todo o processo de licitação no pregão eletrônico se dá via remota. Você, do seu escritório, do seu computador, pode se credenciar no processo de licitação, pode enviar sua documentação, pode apresentar suas ofertas
e, efetivamente, pode se sagrar vencedor desse processo de licitação sem ter feito um único investimento com deslocamento. Portanto, a modalidade pregão eletrônico, neste patamar de 99,29% nesse período de 2011 a 2016 e nesse volume de recursos aí de quase 287 bilhões de reais, não justifica que você não abra seus olhos para o processo de licitatório, não justifica que você não atente, que você não acorde para a importância que a administração pública tem como meio a alavancar o faturamento e o desenvolvimento da sua empresa. Ora, Rodrigo, mas você está me falando de contratações de 2011 a 2016, isso é muito vago, e agora, nesse ano de crise, onde não tem dinheiro circulando e tal, muito bem, vamos lá para o ano de 2016. De janeiro a julho de 2016, nós tivemos quase 12 bilhões de reais em contratações junto à iniciativa privada. 34.738 mil contratações, dos quais 7.215 foram através do pregão, e aí a gente entra praticamente no mesmo percentual. Um volume significativo de contratações desse total aqui se deram por dispensa ou inexigibilidade, e você tem um número novamente relevante na modalidade pregão, e novamente um número significativo, quase que a totalidade, na verdade, 99,51%, através do pregão eletrônico, que novamente mostra que você pode sim, do seu escritório, sem fazer investimento meramente para participar do processo concorrencial. O objetivo deste destaque é mostrar a você a importância da administração pública como cliente para a sua empresa. Eu não estou dizendo a você que você deve amanhã sentar no seu computador e participar de um processo de licitação se você nunca participou. Nós vamos ver aqui hoje que licitação é uma coisa extremamente possível de você alcançar, mas que vai exigir de você uma certa capacitação. Você deve se capacitar antes de tentar, antes de se submeter a um processo de licitação, e você vai entender por quê. Este é um outro número que, no meu entender, é absolutamente ridículo quando a gente olha para o Brasil. Acabei de mostrar a vocês a quantidade de dinheiro que circula nas contratações com a administração pública. E apenas cerca de 1% das empresas brasileiras efetivamente disputam o processo de licitação. Isso é uma estupidez, me perdoe a franqueza, me perdoe a objetividade na minha afirmação. Um país do tamanho do Brasil, com uma administração pública gigantesca como o Brasil tem, e quando eu falo isso, eu falo novamente, destaco de forma geral, apenas 1% do número de empresas brasileiras efetivamente disputar processos concorrenciais, nada justifica esse número. Tá? E a gente percebe isso claramente quando acompanha os processos de licitação. A gente vê claramente que determinados segmentos, são normalmente as mesmas empresas que estão ali disputando. Se a licitação é para a contratação de ar-condicionado, a gente vê sempre as mesmas caras lá disputando. Se a contratação é para a locação de equipamentos de informática, a mesma acontece. Fornecimento de água, a mesma coisa. Locação de carro, a mesma coisa. Enfim, construção, obras públicas, etc., são sempre as mesmas figurinhas que estão lá disputando os processos concorrenciais. Ah, Rodrigo, mas de quem é a culpa disso tudo? A culpa disso tudo é da falta de informação que os empresários possuem, dos mitos que se criaram em torno do processo de licitação e da relação com a administração pública e do pouco interesse decorrente meramente do medo em contratar com a administração pública. Mas nada disso justifica. Eu pergunto a você quando vai contratar com algum cliente particular, você simplesmente vende a ele a crédito ou você antes checa a viabilidade econômica dele? Claro que se você tiver sucesso e segurança, você vai checar a viabilidade do seu cliente, a viabilidade daquele pretenso cliente, a viabilidade econômica daquele cliente que está tentando lhe comprar para pagar em um futuro breve. Você vai checar essa saúde financeira dele. A mesma coisa você deve fazer com a administração pública.
Você deve se capacitar e você deve saber os passos que você deverá dar para ter absoluta, vou repetir, absoluta segurança nessa relação jurídica, muito mais segurança, inclusive, do que quando você contrata com um cliente particular. Crenças limitantes, mitos e verdades sobre as contratações públicas. Este é o ponto mais importante aqui dessa palestra. Eu vou mostrar a você que o medo de participar de processos concorrenciais, ele não tem justificativa. Você, claro, deve se capacitar, mas em hipótese alguma você deve concluir, em razão meramente de ideias pré-formuladas, de que contratar com a administração pública é difícil. Não é difícil. Você só precisa conhecer. Você precisa saber como participar antes de efetivamente se arriscar em um processo de licitação. E por que eu menciono aqui risco? Porque nós vamos ver que a relação jurídica que se forma entre o particular e a administração pública não é igual a uma relação jurídica entre dois particulares, que é regida pelo Código Civil. A relação jurídica com a administração pública, ela se dá através da legislação que regula a atividade da administração pública e que coloca a administração pública em uma condição efetivamente superior que o particular. Mas isto também lhe dá plenas garantias e segurança ao contratar com ela. Por quê? Porque a administração pública, em razão dessa legislação que regula o procedimento dela, está obrigado a respeitar determinadas formalidades para que você, como particular, seja assegurado, para que você, como particular, esteja garantido de que o seu direito vai ser observado. Então, a mesma legislação que enrijece essa relação jurídica, ela garante a você a segurança que você precisa para ter uma relação contínua, uma relação segura, uma relação saudável com a administração pública. Participar de licitação é burocrático, é muita burocracia, né? Se costuma afirmar isso e por conta dessa afirmação eu não vou participar de licitação. Ora, o que no Brasil não é burocrático? Então, existe uma burocracia sim para participar de licitação, mas é algo que você pode facilmente aprender, basta você procurar informação, basta você se instruir e basta você seguir as formalidades que estão claras e objetivamente definidas na legislação, na Lei 8.666, de 1993, na Lei 10.520, que regula o pregão, e diversas outras, e, claro, no edital de licitação que vai regular o processo de licitação para o qual você tem interesse em participar. Então, é um checklist, na verdade. Participar de processo de licitação é fazer permanentemente um checklist sobre as obrigações que você tem que cumprir como condição de se habilitar e se classificar nesse processo licitatório que, porventura, você tem interesse. Então, a burocracia não é razão para você não participar. A inadimplência. Não vou fornecer para a administração pública porque, senão, eu forneço e não recebo. Eu executo e não recebo. Eu vou executar e, em razão da inadimplência, eu vou quebrar. Olha, isso é outra inverdade. Quero dizer a você que a administração pública ela está muito mais amarrada com o pagamento do que a iniciativa privada. E aqui faço a lembrança. Você, quando vai receber um cliente novo que ainda não tem uma relação constituída com você, você provavelmente não vai vender a ele a crédito sem antes analisar a viabilidade financeira dele. A mesma coisa você deve fazer com a administração pública. Ah, Rodrigo, e como é que eu vou analisar a viabilidade financeira de um órgão que quer me contratar? Olha, lembra no início dessa palestra que nós falamos que a administração pública é algo muito amplo? União, Estados, Distrito Federal, municípios, entidades do Sistema S, empresas públicas, agências reguladoras, fundações, etc. Muito bem. Você vai ter que analisar quem está promovendo a licitação. De antemão, eu lhe digo, uma licitação realizada pela União Federal
é praticamente nenhum o risco de você não receber, porque não falta recursos. Já uma licitação promovida por um pequeno município, você deve ter cuidado. Primeira coisa que você deve analisar, qual a renda desse município? Esse município vive simplesmente do repasse da União Federal, de recursos da União Federal, ou esse município é um município rico, tem indústria, tem serviços, etc. Bem, se é um município que vive simplesmente do FPM, eu digo a você, cuidado. Não é porque eu apresentei esses números bonitos aqui que qualquer contratação com a administração pública vale a pena. Não é isso. Se eu for fornecer a um cliente privado quebrado, negativado, etc., muito provavelmente eu também não vou receber. A mesma coisa na administração pública. Então, vamos participar de licitação? Vamos, mas vamos escolher com quem participar. União me interessa. Estados, vamos ver qual é o estado. Nós estamos vendo recentemente as notícias sobre a situação financeira do estado do Rio de Janeiro. Não acho um bom momento para a gente se arriscar a fornecer para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro declarou calamidade financeira. Então, diante dessa situação, eu não vou participar de processo de licitação para vender, para prestar serviço ao estado do Rio de Janeiro. Eu, como fornecedor, como empresário, não faria. Então, o estado de São Paulo é um estado rico. Me interessa participar de um processo de licitação no estado de São Paulo. E por aí vai, gente. Eu estou usando aqui apenas exemplos e nada mais do que exemplos. Então, você tem que olhar a administração pública da mesma forma que você olha o cliente privado. Faça uma análise da saúde financeira do estado, do município, do órgão que está lhe contratando. Corrupção. Esse é o tema do momento. Não vou fornecer para a administração pública, porque se o fizer, acabarei sendo corrupto, acabarei sendo corrompido, acabarei me envolvendo em alguma falcatrua. Então é isso, gente. Ninguém se torna corrupto porque contrata com a administração pública. Quem contrata com a administração pública e pratica corrupção, faz porque quer. Tá? Não vem com um discurso, fui coagido a praticar corrupção. Não, você não foi coagido a praticar corrupção. Você entrou em um acerto com algum servidor público também corrupto e fizeram a combinação e praticaram a corrupção. O Brasil está repleto de contratos absolutamente sérios, onde não há corrupção, como também está cheio de contratos em que empresário e servidor público, em acerto, fazem esquemas para praticar ilícito. Mas isso é uma decisão que cabe a você decidir. Não é o processo licitatório, não é a relação com a administração pública que fará de você participar de um ato de corrupção, mas sim meramente a sua vontade de, em acerto com aquele servidor público não menos corrupto, praticar o ilícito. Portanto, essa ideia pré-formulada de que se participar de licitação é corrupto é um absurdo. É corrupto porque já era corrupto. Praticava certamente corrupção também na iniciativa privada. Praticava atos desonestos, atos ilícitos também na iniciativa privada e, ao chegar na iniciativa pública, simplesmente aumentou aquele comportamento ilícito. Então, ninguém se torna corrupto simplesmente porque participou de uma licitação. Isso é mito, isso é preconceito, isso é uma inverdade, isso é uma bobagem. Por que que um microempreendedor individual, por que que uma microempresa ou por que que uma empresa de pequeno porte devem participar de uma licitação? Rodrigo, por que que você está fazendo uma defesa tão fervorosa da administração pública? Bom, eu quero logo lhe dizer, eu não estou defendendo a administração pública. Eu estou defendendo o empresariado. Eu estou tentando abrir a cabeça do empresariado. Porque aquele número de apenas 1% das empresas brasileiras disputarem um processo de licitação é uma informação que me incomoda muito como advogado e como cidadão. Eu fico indignado ao ver processos e processos e processos de licitação sempre com as mesmas figurinhas participando da disputa daqueles processos. E um segmento enorme de empresários que poderiam ali estar fornecendo, que poderiam ali estar disputando,
que poderiam estar tendo acesso a esse mercado bilionário, simplesmente não fazem porque adotam condições, adotam aquelas ideias que eu classifiquei ali como crenças limitantes, ou seja, como ideias pré-formuladas e sem o menor fundamento técnico, sem o menor fundamento decorrente de uma informação acurada, decorrente de uma informação buscada, simplesmente se adota o linguajar popular e se acredita naquelas afirmações. Então, isso não tem cabimento. E as razões que essas empresas, o MEI, o ME e o EPP, devem participar de licitação, eu vou começar a dizer aqui agora para vocês. Lembra que no início dessa palestra eu falei a você que a Lei Complementar 123 assegura alguns benefícios para as MEs e EPPs? Muito bem, nós vamos entrar agora numa série deles. E você vai entender que na condição de microempreendedor ou na condição de empresário de pequeno porte, você vai ter acesso a benefícios que lhe garante o efetivo acesso, lhe garante a efetiva contratação junto à administração pública. Você vai ver que não olhar para a administração pública, depois das últimas alterações ocorridas na Lei Complementar 123 de 2006, que aconteceu em 2015, em 2014, pela Lei Complementar 147, você vai ver que esse proceder passivo de não disputar o processo de licitação é, na verdade, gostar de perder dinheiro. Você está deixando muito dinheiro na mesa simplesmente por não se interessar em participar de processos de licitação. O primeiro benefício que eu queria dizer a você é o tratamento diferenciado. A lei garantiu às MEs e EPPs um tratamento diferente, certas prerrogativas no processo de licitação que lhe trazem vantagens na disputa do objeto licitado. E esse tratamento diferenciado se dá de diversas formas. Uma delas é a possibilidade da ME ou EPP participar, inclusive em situação fiscal irregular. Ora, Rodrigo, mas quando eu estou devendo imposto, eu posso vender para a administração pública? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a lei lhe permitiu participar do processo de licitação, mesmo estando em situação irregular. Você será habilitado no processo de licitação, mesmo estando devendo imposto. E se você vencer o processo de licitação, você terá a possibilidade de, num prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, e buscar a solução para essa situação fiscal. E essa solução pode ser o pagamento do seu débito, porque você deseja contratar com a administração pública, ou o mero parcelamento do seu débito. Então, se você não tem recursos para quitar a sua dívida fiscal tributária e apresentar a certidão negativa ao órgão que lhe declarou vencedor, você vai àquele ente de direito público a quem você está devendo, pede um parcelamento, junta a certidão positiva com efeito de negativo, e você estará apto a contratar com a administração pública. E você terá 5 dias, prorrogáveis por mais 5, a partir da data em que você for declarado vencedor do processo concorrencial. Feito isso, você poderá contratar com a administração pública. Isto é um benefício que a lei não garante a nenhuma outra empresa que não se encontra enquadrada como ME ou como EPP. Portanto, se você está aí cheio de problemas fiscais, cheio de dívidas tributárias, lembre-se, a administração pública pode ser o caminho para você sair dessa situação. Porque se você é ME ou EPP, você vai poder, através do contrato com a administração pública, obter recursos para pagar esses tributos. E esses tributos você vai poder fazer um parcelamento e, a depender do órgão, esse parcelamento pode vir a ser longo e o próprio contrato com a administração pública poderá lhe possibilitar, alavancando seu faturamento, você quitar essa dívida, você regularizar a condição de sua empresa. E o objetivo do legislador foi justamente esse:
permitir a participação em condição irregular, para que o contrato com a administração pública viabilize a SME ou EPP regularizar a sua situação fiscal. Um outro benefício é o empate ficto e a forma de desempate. Este é um benefício extraordinário. Você, como ME ou EPP, se está participando, por exemplo, de um pregão, você pode ter a sua proposta que está em um patamar acima de até 5% daquele outro licitante que não está enquadrado como ME ou EPP, você poderá ser considerado fictamente empatado e lhe será assegurada a possibilidade de você reduzir a sua proposta para 1 centavo abaixo daquela que está à sua frente e lhe ser assegurado a condição de vencedor do processo de licitação. Então, apenas para você entender, se você ainda não participou de um processo de licitação, de um pregão, quando o processo se encerra, quando não há mais rodadas de lances, de disputa de lances, quando se chega aquele momento que nenhum outro licitante deseja reduzir ainda mais as suas propostas, que todos declaram que não mais baixarão seus preços, se a sua proposta como ME ou EPP estiver em até 5% acima daquela mais bem classificada, e se a mais bem classificada não for um ME ou EPP, o pregoeiro irá lhe assegurar o direito de reduzir a sua proposta a 1 centavo abaixo e lhe declarará vencedor do processo de licitação, porque o objetivo disso é priorizar a contratação com as MEs e o EPPs. É justamente o tratamento diferenciado aqui que a gente está falando. A prioridade é a contratação da ME ou EPP. Só não contrata o ME ou EPP se efetivamente o preço dela não for o menor. Percebam, não é o empate ficto que assegura você a ser contratado, mas o empate ficto, no momento que não há mais disputa, lhe garante a você reduzir 1 centavo abaixo daquela oferta mais bem classificada, se você tiver interesse, evidentemente, e direcionar a contratação para você como ME ou EPP. Outro benefício é a exclusividade nas contratações de até R$80 mil. Isto é sensacional. Até a última alteração ocorrida em 2014, pela Lei Complementar 147, a lei que regulava esses benefícios, a Lei Complementar 123 de 2006, ela possibilitava que a administração pública, se desejasse, promovesse processos de licitação exclusivos para ME e EPP. Isso acontecia, mas acontecia em um patamar muito pequeno, porque ficava dependendo da boa vontade do gestor público, dependia do interesse do gestor público em contratar um ME ou EPP. E existia a cultura, né, nos órgãos públicos de que contratar com ME, contratar com EPP seria correr riscos, etc. Então, não se promovia ou se promovia muito pouco essas contratações exclusivas. Depois das alterações promovidas na Lei Complementar 123 de 2006 em 2014, isso acabou. Né? Hoje, qualquer ente de direito público, qualquer instituição que integra a administração pública dentro daquele hemisfério enorme que nós falamos no início dessa palestra como administração pública, ou seja, qualquer instituição que tenha que observar o processo de licitação, é obrigada a promover licitações exclusivas para ME e EPP, desde que o objeto que ela pretende contratar se encontre num patamar de até R$80 mil. Então, não interessa o que ela vai contratar. Se o que ela for contratar for de até R$80 mil, se o patamar máximo do contrato for R$80 mil, ela estará obrigada a promover essa licitação exclusivamente para microempresas e para empresas de pequeno porte. Não vai poder participar nenhuma outra empresa que não se encontre assim enquadrada. Isso ampliou significativamente o mercado para as MEs e EPPs. Isso fez com que a participação das MEs e EPPs nos contratos com a administração pública crescesse de forma demasiadamente significativa.
porque as licitações são exclusivamente direcionadas para elas, e aquelas empresas de maior porte que têm estrutura e capital para reduzir significativamente seu preço e dificultar o acesso das MEs e EPPs na disputa dessa licitação, porque o poderio econômico acaba falando mais alto, elas estão afastadas desses processos de licitação. Então, contratos de até R$80 mil é para você. Se você é ME ou EPP, este contrato é para você. Você deve disputar e você vai disputar de igual a igual, porque os seus concorrentes terão o mesmo enquadramento tributário, os seus concorrentes provavelmente terão poderio econômico semelhante ao seu. E, portanto, não há razão para você não refletir sobre essa questão. Reserva do percentual de 25% das contratações. Ora, se eu já estava achando bom as contratações exclusivas de até R$80 mil para a ME ou EPP, este benefício aqui é o fim da conversa. Além das contratações de até R$80 mil, sempre que a administração pública pretender contratar algo que possa ser fracionado, ela deverá pegar 25% daquele total e destinar exclusivamente para as MEs e EPPs, mesmo que esses 25% seja significativamente superior aos R$80 mil que a gente acabou de falar. Então, o que é que eu estou dizendo? Vamos separar aqui. Os contratos de até R$80 mil, aqueles contratos pequenos, são só para ME e EPP e não tem conversa. Agora, os contratos grandes, se esse objeto puder ser fracionado, e o que é ser fracionado, Rodrigo? Por exemplo, ser dividido em lotes. Vamos imaginar aqui a compra de medicamentos para hospitais. A União Federal contrata todo ano uma quantidade imensa de medicamentos para os hospitais públicos. Da mesma forma, os estados, né? Da mesma forma, os municípios. Então, esses contratos, evidentemente, vou dizer evidentemente, mas normalmente, corriqueiramente, atingem cifras muito superiores, mas muito superiores a R$80 mil. Mas os contratos de compras de medicamento, eles necessariamente são divididos em lotes. E muitas vezes em itens. Ou seja, se contrata medicamento a medicamento. Por que isso, Rodrigo? Porque isso decorre de determinações do Tribunal de Contas do Brasil e principalmente do Tribunal de Contas da União. Os contratos de medicamentos devem ser promovidos, devem ser celebrados em razão de licitações promovidas na modalidade pregão por lotes e divididos em itens. Então, pegando esse exemplo dos medicamentos, a União, o Estado, enfim, teria que pegar 25% desse total de medicamentos que ela pretende comprar e destinar exclusivamente para as MEs e EPPs. É isso. Esse 25% de tudo que ela pretende contratar, se for possível o fracionamento, deve ser destinado exclusivamente às MEs e EPPs. Isso é outro benefício gigantesco. É um mercado imenso que se abre para as MEs e EPPs. Prioridade nos recebimentos. Esse é o melhor de todos. Você, como empresário, provavelmente também vai achar. Então, você, como ME e EPP, ao estar ali na lista dos credores do órgão com o qual você contratou, se houver outros fornecedores que não sejam ME ou EPP, você terá prioridade para receber os seus créditos em relação a esses outros empresários que não se encontram, essas outras empresas que não se encontram enquadradas como microempresa, como empresa de pequeno porte. Se houver apenas MEs e EPPs, evidentemente, a ordem de pagamento é necessariamente pela ordem cronológica dos créditos liquidados. É verdade que muitos órgãos, muitas instituições não seguem esta ordem cronológica porque tendem a efetuar o pagamento àqueles que são mais amigos, mais próximos, que estão lá todo dia ali se relacionando, fazendo ingerência dos seus créditos, etc. Entretanto, você pode exigir a observância da ordem cronológica
porque está na Lei de Licitações, na Lei 8.666, de 1993, e estipula, inclusive, que é crime cometido pelo servidor público a não observância dessa ordem cronológica. Se ela não acontece, muito dessa responsabilidade se deve aos próprios empresários que preferem não se desgastar com o departamento financeiro do órgão a bater de frente, a exigir a observância da ordem cronológica. Mas isso é um direito que está assegurado ao empresário, e se você for um empresário que prioriza o respeito e o cumprimento da norma, você vai poder exigir que seja observada essa ordem sequencial nos créditos liquidados. Prioridade do desenvolvimento regional. Olha, isto é mais um benefício que o legislador assegurou a você nessas últimas alterações promovidas na Lei Complementar 123 de 2006. O que é isso, Rodrigo? O município no qual você se encontra, sua empresa se encontra sediada, está, pela lei que trata das microempresas, né, das empresas de pequeno porte, está obrigado a priorizar a contratação daquelas empresas sediadas ali na região. Inclusive, está autorizado a contratar por preços superiores àqueles praticados no mercado, justamente para possibilitar, para alcançar o desenvolvimento nacional sustentável, para alcançar a priorização do desenvolvimento regional do município ali que está contratando, possibilitando que as empresas daquele município, evidentemente, cresçam, evidentemente, alavanquem os seus negócios e, por consequência natural, concedam, né, abram vagas de trabalho, ampliando assim o número de empregos daquela região, daquele município. Esse foi o interesse do legislador ao assegurar isso, inclusive ao possibilitar que o órgão municipal, que é a prefeitura, enfim, que as instituições daquela região contratem, inclusive, por valor mais alto que os praticados no mercado. Cédula de crédito microempresarial. Isso é mais um benefício que foi conferido às micro e pequenas empresas e que tem como finalidade possibilitar que, realizado o serviço, fornecido o produto e não recebido os correspondentes valores, essas empresas poderiam emitir junto a instituições financeiras, munidas do correspondente contrato administrativo e das correspondentes faturas de entrega e execução do serviço, a cédula de crédito microempresarial, e o banco, a instituição financeira, ficaria responsável pela cobrança junto à administração pública desses valores. Mais uma garantia conferida à ME e à EPP pela Lei Complementar 123 de 2006. Bem, gente, o tema da palestra era esse. Eu acredito que tenha servido para esclarecer algumas questões junto a vocês e espero, sinceramente, que tenha ajudado a abrir a mente de vocês em relação à administração pública, que tenha ajudado a instigar em vocês o interesse em, pelo menos, procurar saber o que efetivamente é contratar com a administração pública e o que você precisa fazer para contratar com uma administração pública. Se você aceita um conselho, admitindo a hipótese aqui que você nunca participou e que você não sabe nada de licitação ou de contrato administrativo, eu sugiro a você que você primeiro pesquise. Na internet você vai encontrar uma infinidade de informações. No próximo slide eu vou colocar para vocês o endereço do nosso blog, onde você vai encontrar lá uma quantidade imensa de informações. E se você quiser procurar em outro lugar, também você vai encontrar muita orientação para participar de licitações. Se instrua, estude, capacite sua equipe da empresa e comece a entender o que é participar de um processo licitatório e priorize primeiro, se você ainda está nessa fase de aprendizado, priorize primeiro a modalidade pregão eletrônico de preferência, porque você não vai ter custo de locomoção para participar, e pregão eletrônico promovido pela União Federal, porque você vai ter garantia do recebimento, porque não falta recurso junto à União Federal. Pequenos municípios, se você está na fase de aprendizado, não encare. Por mais vantajoso que pareça
a contratação. Se é um pequeno município sem recursos, sem atividade que efetivamente traga riqueza para aquele município, não encare, porque aí sim você vai estar correndo o risco da inadimplência. Faça uma análise do órgão que está licitando, da saúde financeira do órgão, e se você entender que se trata de um Estado rico, de um ente público com efetivo poderio econômico, não hesite. Se capacite e dispute o processo de licitação. Uma outra sugestão que eu tenho para fazer para você são as entidades do Sistema S. SEBRAE, SENAC, SENAI, enfim, por aí vai. Essas entidades elas têm regulamentos próprios de licitação. É fácil você ter acesso a esses regulamentos, a internet hoje você tem acesso a tudo. Então, pega esses regulamentos, analisa, são instituições que efetivamente têm recursos financeiros e que não ficam inadimplentes com seus fornecedores. Comece, passo a passo, a adotar os procedimentos relativos a possibilitar a vocês procedimentos que lhe permitam ter acesso a esse mercado bilionário todo ano no Brasil. Bem, gente, eu sou Rodrigo Azevedo, advogado, sou editor do blog Licitante Vencedor. Se você quiser, se você tiver interesse em ter acesso a uma infinidade de informações sobre licitação, vai lá, acessa www.licitantevencedor.com.br, tem uma quantidade enorme de informação gratuita, artigos escritos, videoaulas, onde eu apresento para você diversos temas sobre o processo de licitação. Se você quiser me mandar um e-mail, o e-mail que você pode usar é esse, contato@licitantevencedor.com.br, e a mensagem que eu quero passar para você através desse slide é: para que a gente chegue ao final da jornada, é preciso começar. E para a gente começar, você precisa se preparar. Não dá para ficar sonhando em ter contratos milionários com a administração pública sem que você se capacite, sem que você capacite o seu time de colaboradores, sem que você treine a sua equipe que vai ajudar você a alcançar essa jornada. Então, te prepara e não tem medo do desafio, porque a administração pública é um cliente como qualquer outro, apenas exige que você tenha conhecimento do ambiente onde você vai estar disposto a ingressar, tá? Então, qualquer informação que você precisar sobre essa palestra, sobre os slides, algum esclarecimento sobre os números ou sobre o tema, fique à vontade, contato@licitantevencedor.com.br ou o blog www.licitantevencedor.com.br. Eu sou Rodrigo Azevedo e lhe deixo um forte abraço.